Então, o tema de hoje é o edital do MP da Bahia. Próximo concurso. Simbora, vamos fazer essa prova aí para vir morar na Bahia, que a Bahia é top. O edital saiu hoje, o regulamento tinha saído já desde o final do ano passado e o edital em si não contém tantas novidades em relação ao regulamento, até porque ele não poderia contrariar o regulamento. O regulamento que foi definido por votação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia não poderia ser alterado agora em seus elementos substanciais. E já no regulamento havia inúmeras regras que remetiam ao concurso anterior. O regulamento também continha uma listagem dos assuntos que seriam cobrados, assim como a subdivisão em grupos desses assuntos, certo? Primeiro, para falar desse concurso, vamos falar do número de vagas, certo? Para a ampla, 18 vagas, há a previsão de que sejam chamados 30 colegas, eu já havia falado isso aqui, era uma informação que havia sido passada pelo chefe de gabinete da Procuradora-Geral de Justiça na reunião do planejamento estratégico, em que eu estive presente, agora foi confirmada com o edital, e há uma cláusula de barreira. Algumas pessoas se assustaram um pouco com a existência de uma cláusula de barreira que limita o acesso à segunda fase, às provas discursivas, a um número de 180 pessoas. Eu estou falando aí, claro, de concorrência ampla. Sucede que é necessário perceber que desde o regulamento, e agora o edital reproduz essa norma, todos os que estiverem empatados na última posição avançarão para as provas discursivas, independentemente de eventual critério de desempate, enfim. Ou seja, muito dificilmente o número será exatamente de 180 pessoas. Repito, todos os que estiverem empatados na última posição avançarão às provas discursivas. A cláusula de barreira, portanto, em síntese, em resumo, não é uma razão para deixar de fazer a prova. Já não deveria deixar de ser, independentemente desse raciocínio, porque prova é algo que, afora certas questões financeiras e estratégicas, você precisa fazer. Se você vem estudando, você tem que ir fazer a prova. Você nunca vai ser aprovado sem se colocar à prova. Um outro ponto fundamental, já para a gente bater aqui nesse edital, é o cronograma do concurso. E claro, é necessário ter atenção aí aos prazos para inscrição e tudo mais, mas uma data chama atenção, que é 16 de julho de 2023. É a data para a qual está prevista a aplicação da prova objetiva preambular. Significa dizer que se você começar um cronograma de revisão a partir da próxima segunda, você terá 12 semanas para fazer revisão. É um tempo substancial. Em 12 semanas dá para fazer muita coisa. Dá, inclusive, para sanear inúmeras lacunas para aqueles que têm lacunas. Aqueles que eventualmente estudam para outras carreiras podem fazer essa prova e buscar pontos nessas lacunas. Aquelas matérias de difusos e coletivos, eleitoral. São 12 semanas. Para quem, claro, toma a decisão de fazer essa prova e de investir nessa prova. Por isso que eu já me antecipava, claro, na produção do curso do pós-edital.
já tinha turmas pré-edital, já tinha formulado ideias de como seria o cronograma do pós-edital, vislumbrando exatamente que os alunos pudessem iniciar de forma célere a revisão tão logo o edital saísse. Então, repito, quem começar a revisar na segunda-feira, segunda-feira, dia 24, ok? Terá 12 semanas para revisão. Então, um tempo substancial. Elementos do edital que chamam a atenção. A nossa prova, e isso aconteceu em todos os concursos, inclusive anteriores, nos 3 últimos concursos, é dividida em 4 grandes grupos. Isso faz com que a prova do MP da Bahia tenha algumas particularidades em relação a provas de outros estados que foram também capitaneadas pelo SEBRASP. Quais são esses grupos? Grupo 1, que inclui Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Eleitoral. Grupo 2, que inclui Civil e Processo Civil. Grupo 3, com Penal e Processo Penal. Grupo 4, com Direitos Transindividuais e Legislação Institucional. Algumas pessoas ficam muito preocupadas, sobretudo ao fazerem análises de provas SEBRASP, de Ministério Público recentes, com certas temáticas que, nesse certame, claro que podem ser cobradas, se estão no edital podem ser cobradas, mas não figuram como temáticas que têm, como eu posso dizer, um grau de relevância que direito civil e processo civil terão. Porque se vocês observarem, de acordo com as divisões do edital, nós temos uma preponderância constitucional, administrativa, eleitoral, civil, processo civil, penal, processo penal, e depois direitos transindividuais. E em direitos transindividuais, vocês encontram tudo o que vocês podem imaginar desse campo que a gente convencionou chamar de direitos difusos e coletivos. Inclusive direitos humanos, que em outras provas figura como uma matéria separada. Inclusive, combate à discriminação racial, que, por exemplo, no MP Pará, uma prova recente, também capitaneada pelo SEBRASP, era uma matéria separada. E por isso teve 5 questões dessa matéria. Teve 6 questões dessa matéria, 6 questões de direito agrário. Isso certamente não acontecerá no MP da Bahia. O MP da Bahia, em relação, portanto, à distribuição dos temas, deve ter um perfil semelhante ao que aconteceu nos seus últimos certames, independentemente de a prova vir agora a ser feita pelo SEBRASP. Essa é uma outra informação que se esperava que fosse confirmada no edital, que o edital viesse de forma expressa. O SEBRASP vai fazer as questões. Mas o regulamento previu essa possibilidade e a informação que eu obtive junto à administração superior no mesmo dia em que foi dito que o edital já sairia, acabou tendo um atraso de 2 semanas e alguns dias, mas nesse mesmo dia a informação é de que de fato o SEBRASP faria a prova. Faria a prova objetiva, faria as questões discursivas. Isso não afasta a possibilidade, lógico, de a comissão examinadora direcionar quais serão os temas a serem cobrados na prova. Independentemente de o SEBRASP fazer as questões, a banca pode orientar que certos temas devem estar presentes, de sorte que ter uma visão dos examinadores e tentar sanear lacunas com relação a temas que são importantes para os examinadores
é relevante. Não é que vocês devam se tornar grandes especialistas nos temas de predileção desses examinadores, mas devem conhecer os examinadores, verificar quais são esses temas de predileção e terem uma boa noção acerca dos principais conceitos ligados a esses temas, de eventuais leis, resoluções que toquem esses temas. Então, o examinador de constitucional, por exemplo, é alguém que é muito ligado, gosta muito do tema no âmbito dos direitos fundamentais, da proteção deficiente de direitos fundamentais, ligado ali ao princípio da proporcionalidade, a uma visão de garantismo penal integral e, sobretudo, a proteção concernente aos direitos da vítima. Convém que você tenha alguma familiaridade com esses temas. Você não precisa ler uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado sobre esse tema. Você não precisa ter esse grau de aprofundamento pensando numa prova objetiva preambular. Mas, já que você tem 12 semanas, consegue fazer essa leitura estratégica, você pode fazer uma leitura estratégica tanto do SEBRASP, e deve fazer, porque será a banca que formulará as questões ao final, e aí você vai ter uma noção acerca de redação dessas questões, quais são as pegadinhas que eles colocam nas questões. Isso é, claro, bastante relevante, mas ter essa visão também dos examinadores é fundamental para orientar seleção de temas, o caminho que será trilhado, muito embora, lógico, exista um número de matérias pelos qual vocês precisam necessariamente passar em relação a basicamente qualquer prova de MP. Certo? As regras da etapa objetiva apontam que ela terá caráter classificatório e eliminatório, nenhuma novidade, valerá 100 pontos, e as questões da prova serão do tipo múltipla escolha. Algumas pessoas, sempre que o SEBRASP é anunciado, ficam em dúvida se as questões serão de certo ou errado, serão de múltipla escolha, uma prova com questões de múltipla escolha. Nós já vimos o ponto concernente à cláusula de barreira. Alguns pontos do edital merecem atenção, porque são pontos que tocam assim muito como os concurseiros dividem os seus estudos. Primeiro ponto é, no edital do MP da Bahia não tem direito tributário. É uma outra diferença em relação a alguns editais de concurso de MP do SEBRASP. E eu já tinha antecipado isso, inclusive, em razão do nosso regulamento. Nada obstante, há um ponto concernente ao orçamento público e responsabilidade fiscal. Então, me parece que são elementos que não podem ser ignorados dessa feita, porque o SEBRASP tem um histórico de provas com questões nessa linha, nessa temática. Um outro ponto relevante é empresarial não ocupa também uma rubrica como uma matéria a ser exigida, e a bem da verdade, afora os elementos do Código Civil que são ali referentes a direito empresarial, a menção a direito empresarial que é feita no edital é bem específica. É elencado como um tema da prova recuperação de empresas e falência. Então há um recorte bem específico que, claro, é feito em razão de haver uma previsão de atuação do Ministério Público na Lei 11.101 de 2005, que trata de recuperação judicial e falência. É, no campo do direito empresarial, o recorte em que se pode vislumbrar a atuação do Ministério Público. Eu chamo a atenção para alguns elementos que, ao meu ver, não devem passar desapercebidos aí nos estudos difusos e coletivos, sem prejuízo, claro, de
se estudar aqueles temas centrais que a essa altura vocês devem saber. Se não sabem, efetivamente convém que sejam direcionados de alguma forma para esses temas centrais, os temas que vocês precisam revisar e que vão ocupar certamente 80% da prova. Mas ali no campo de difusos e coletivos, me chamou a atenção a presença da resolução CNMP 230 de 2021, uma resolução recente que trata da atuação do Ministério Público em relação a povos e comunidades tradicionais, e um dos examinadores do campo dos direitos transindividuais é exatamente o coordenador do CAU-DH. É algo que pode ser suscitado, é um examinador que, na pesquisa dos seus temas de predileção, eu pude também considerar importante que vocês tenham um conhecimento acerca da temática dos direitos da população LGBTQI, APN+. Inclusive essa expressão que é recente está no edital e não estava no regulamento do concurso anterior, então ela foi inserida. Se vocês fizerem um comparativo entre os regulamentos, há muita semelhança entre os regulamentos do concurso em que eu passei, o concurso de 2018, e esse regulamento, de sorte que toda mudança me parece que é relevante, chama atenção. Um outro elemento que eu acho que não pode passar desapercebido é a cobrança em relação à lei do CAD, porque a importância da lei do CAD, que é a lei 12.529 de 2011, foi suscitada no evento do MP, inclusive foi suscitada em um ambiente em que um promotor que tem uma atuação proeminente na área disse que tinha levado a demanda de que fosse inserida no nosso edital a cobrança tocante a essa legislação. O que mais eu posso comentar dessa prova? Essa prova é uma prova que, naturalmente, quem me acompanha aqui já sabe que eu, na verdade, acompanho desde muito antes. Nós tivemos turmas pré-edital e agora temos a turma pós-edital. Fiz questão de que essa turma fosse lançada no mesmo dia que em que o edital fosse lançado. Quem já se matriculou já recebeu os materiais iniciais. O cronograma de rigor começa na próxima segunda-feira, mas aqueles materiais que são importantes para que a pessoa se organize. Muitos, inclusive, foram alunos e se matricularam no curso pré-edital e vieram acompanhando o trabalho, que é esse trabalho de pensar uma reta final que seja efetivamente estratégico. Então, nos próximos dias eu pretendo fazer o primeiro encontro com o coordenador e apresentar dados sobre as últimas provas SEBRASP voltadas à carreira do Ministério Público. Já foram colhidos, já foi feita análise das provas ocorridas desde 2020. E a partir daí, o aluno, claro, não só entenderá a sistemática de revisão que será adotada no cronograma, como terá a capacidade de fazer um investimento naqueles temas que são os mais relevantes e buscar a pontuação necessária para ter a aprovação. Uma prova SEBRASP, claro que pode surpreender, mas tende a ser uma prova em que não caem muitas questões inortodoxas, estranhas, com teorias estranhas. Isso não significa que você não tem que estudar doutrina, que você não tem que estudar jurisprudência, tem que estudar só legislação. Essa ideia é uma ideia segmentada e que te afasta da aprovação no final das contas. Se você achar que só estudar a legislação vai lhe levar à aprovação, eu repito, te afasta da aprovação. E eu não falo isso com base em nada.
Se nós abrirmos aqui, por exemplo, a análise do concurso do MP Sergipe, que deve, aliás, ser muito semelhante, a nossa prova deve ser muito semelhante em sua formatação à prova do MP Sergipe, na qual, exatamente, o Sebrasp fez a prova objetiva, a prova pré-ambular e as provas discursivas, e depois a banca tomou conta do concurso, afora o fato de que lá haverá prova de tribuna e aqui, entre nós, não haverá prova de tribuna. A prova oral, então, deve seguir os mesmos ditames da prova oral que eu fiz no último concurso. Então, se nós abrirmos aqui rapidamente essa análise da prova do MP Sergipe, a gente percebe que em direito constitucional, de todas as assertivas, um total de 47 assertivas, significa que a gente analisou cada assertiva cobrada e não apenas a questão. De um total de 47 assertivas, 21 assertivas tinham a análise, a resposta extraída da doutrina e 13 da jurisprudência. Significa que 44,6% da prova de direito constitucional era oriunda de doutrina, 27,6% de jurisprudência. Em conjunto, mais de 70% da prova, não estava na legislação. Com isso, eu não estou dizendo a legislação não é importante, a legislação é importante. O que eu estou dizendo é, não basta agora que você pegue um cronograma de estudo de lei, leia a lei, fique batendo na lei e achar que vai ser aprovado para promotor de justiça. A verdade é que, nesse momento, não há invenção da roda. Você tem que revisar de acordo com uma ordem de temas que tem chance de serem cobrados, porque são 12 semanas, mas também não dá para estudar tudo. Dentro dessa revisão, você vai ter que alinhavar, quando necessário, doutrina, jurisprudência e legislação, porque, claro, há temas que você só vai estudar na legislação, mas isso não acontece com a integralidade dos temas. E, sobretudo, não acontece em todas as matérias. Então, é importante saber até o que você vai estudar só na legislação, o que você vai dar uma lida na doutrina, porque pode cair a doutrina, ou até porque a doutrina é necessária para você ter uma melhor retenção daquela legislação. E também, naturalmente, ler a jurisprudência. Na verdade, se tornou lugar comum, os concurseiros em geral comentam, Sebrasp, cai muito jurisprudência. E essa impressão está correta. E está correta, e agora, diante de tudo que foi colhido, inclusive com antecedência, visando a preparação para essa prova, não apenas por achismo, mas através de uma visão estatística. Então, o seu estudo deve alinhavar doutrina, lei e jurisprudência. É importante que você tenha em mente, no entanto, os temas que você vai ler só na legislação e como você vai fazer para conseguir, nessas 12 semanas, dar conta dessas matérias temáticas que devem ocupar 80% da prova. Então é importante ter uma visão das leis mais relevantes, dos dispositivos mais relevantes. Claro, resolver questões é fundamental em meio a isso, mas é muito relevante que vocês compreendam que, ok, são 12 semanas e eu tenho só 4 horas por dia, eu vou ficar lendo só legislação para ver o que é que dá. A não ser que você tenha uma memória prodigiosa, não vai dar certo.
É melhor você ter uma seleção mais estratégica de conteúdos e fazer essa ligação doutrina, jurisprudência, legislação e questões do que ficar lendo a lei a esmo achando que você vai lembrar. Eu não conheço nenhum caso de sujeito que pegou o vadimeco, leu, ainda que tenha lido 100 vezes e gravou o vadimeco. É por isso que, desde, na verdade, o curso pré-edital, eu tive a iniciativa de construir, no curso pré-edital eram 3 modelos de cronograma, agora são 2 modelos de cronograma para o pós-edital. Um para ser cumprido numa quantidade menor de horas, cronograma que a priori eu tinha estipulado como um cronograma para 4 horas de estudo, mas depois da experiência com o pré-edital e colhendo mais informações com os alunos, e para ser mais ainda honesto e sincero com os alunos, cronograma para 5 horas de estudo e outro para aproximadamente 8 horas de estudo por dia. É óbvio que quem estuda menos horas tende a estudar uma quantidade menor de conteúdo. Mas o cronograma foi pensado para pessoas que, como eu, na maior parte do meu período de estudos, não tinham mais tempo para estudar e tinham que fazer as escolhas trágicas. E os cursinhos, de modo geral, na minha experiência, sempre prometiam que iam fazer cronogramas de acordo com a minha rotina pessoal e eu recebia cronogramas que eu precisava de 14 horas para cumprir. Cronogramas absolutamente inviáveis. Era basicamente o que acontecia na minha experiência. E com isso eu não quero fazer referência a nenhum curso específico, mas eu basicamente fui aluno em um momento ou outro, em um curso ou outro, de todos os cursos que estão disponíveis. Então, foi o que sempre aconteceu. O curso fazia uma entrevista até, e depois eu precisava de 14 horas, 12 horas para cumprir. Certo? Então, o primeiro ponto é que as pessoas tendem a entender que, evidentemente, se você faz um cronograma para cumprir todo o edital, você vai levar um número de horas que eu não consigo definir. Então, esses cronogramas fazem recortes. Esses recortes são feitos com base em quê? Em análises estatísticas que apontam para tendências do certame. Porque, no fundo, essas escolhas já terão que ser feitas. Mas são feitas escolhas. Mesmo para um período de 12 semanas. Mesmo para um período de 12 semanas, é necessário fazer essas escolhas. Então, a gente constrói 2 modelos, deixando claro para as pessoas que o modelo que prevê 5 horas de estudo tem um recorte ainda mais severo no que a pessoa estudará até o certame. Mas esse corte também não é feito a facão, na loucura. É feito com a lógica. É feito com a lógica. E a ideia é que a pessoa consiga cumprir ao máximo. Porque a vida acontece. Às vezes vai faltar um ponto ou outro, mas se ela consegue cumprir ao máximo, ela vai chegar no final dessa jornada melhor do que estava no começo. Quem apostou nisso no curso pré-edital se antecipou, vejam. O pessoal da turma 1 vai conseguir fazer 9 meses de estudo para o pós-edital. Então, é realmente a questão de comprar uma ideia e seguir em frente. Que no final você vai estar melhor. Eu não sei se vai ser o suficiente, mas você estará melhor do que o ponto do qual você saiu. Estará com a rotina melhor, estará mais organizado, se você entender também suas limitações, certo? E aí o cronograma também, ele é construído da seguinte forma. A gente tenta alinhavar a leitura, claro, da legislação com os temas doutrinários para que haja uma coesão, só que não dá para fazer isso em todos os dias, sem gerar um prejuízo na revisão da legislação. Como assim? Vejam, você pega um cronograma aí
o cronograma manda que você leia direitos fundamentais. Depois, determina que você leia o dispositivo central concernente aos direitos fundamentais. E aí você vai ler o artigo 5º. Num outro dia, no entanto, e sei lá, a depender do material, tem material que é do tamanho de um livro, né, que a pessoa copia e cola coisas de vários livros, faz uma coxa de retalhos e aí manda. Toma aí, 150 páginas, está resumido, né? Aí no outro dia, você vai estudar uma outra temática, sei lá. A temática do outro dia é obrigações. Aí vem um material de 80 páginas. No dia anterior tinha que fosse 100 páginas de conteúdo com um dispositivo. No dia seguinte tem 80 páginas com 100 dispositivos. Fica uma divisão, às vezes, que não é equânime. Então, na verdade, existe uma trilha para a revisão de legislação e a gente tenta manter essa coerência, essa coesão ao máximo. Mas, às vezes, você vai seguir caminhando na legislação enquanto está estudando outros elementos da doutrina em um outro espaço. E isso foi feito com base em quê? Numa estimativa da média de tempo que as pessoas levam para ler um número de páginas de conteúdo. Esse, na verdade, foi o melhor que eu consegui para que os cronogramas se adaptassem a um máximo de pessoas. Evidentemente, haverá pessoas que lerão em mais tempo, outras pessoas lerão em menos tempo, porque existem particularidades. É o máximo que eu consegui vislumbrar para que os cronogramas fossem, na melhor medida possível, cumpridos na quantidade de horas que a gente estimou em que eles poderiam ser cumpridos. Mas o mais importante é entender que a ideia central do cronograma é quando você tem um conjunto de metas, você sempre irá além do que você iria se você não tivesse meta nenhuma no dia. Porque você quer cumprir aquela tarefa, aquela meta. Por isso que o conjunto de metas, ao meu ver, é melhor do que estipular que estudará X horas líquidas. Você cumpriu aquelas horas, acabou. Mas você tende a se preocupar muito com o tempo de estudo e menos com o conteúdo do estudo. O pessoal que está aí desde o pré-edital, eu acho que a maioria conseguiu entender essa ideia, conseguiu incutir essa ideia e começou a ter uma relação mais palatável com essa jornada aí no deserto. A partir desse cronograma serão cedidos. A ideia é que as pessoas, claro, leiam. É um curso pós-edital, reta final. A ideia é que as pessoas leiam as coisas nos livros que elas já leram, nos materiais próprios, enfim. E serão oferecidos materiais para pontos específicos em que nós entendemos que a existência desses materiais vai agregar. Como assim? Normalmente nos cursos de reta final existem rodadas de material. Aí você, além de ter que estudar tudo que está no cronograma ali do dia, em um belo dia daquele da semana que você já teve que ler 150 páginas de doutrina e 300 artigos de lei, recebe um outro arquivo com um tema aleatório que pode vir ou não a ser cobrado. E na maioria das vezes não é cobrado. Algo novo e que por vezes é até repetido. Sei lá, é comum que venha. A rodada de hoje, material de alimentos. Como se fosse uma grande novidade, como se você já não tivesse que ter estudado alimentos em algum lugar. E aí? A maioria dos alunos querem cumprir aquilo ali. E como é que eu, na verdade, acho que deve ser feito e como é que acontece nos nossos cronogramas? Quaisquer materiais que
nós forneçamos e que entendamos que devem ser lidos para o concurso serão ofertados para leitura no momento de estudo daquela temática. Então, se na primeira semana eu sugeri a leitura de um material específico sobre fato típico e indicar, olha, é importante que você leia através do material do curso por conta de tais e tais e tais informações. Você vai receber o material para que ele seja lido naquele momento específico do seu cronograma e não para que seja agregado mais um material para leitura, além de tudo que vocês já precisam ler. Então, se nós tivemos a participação do professor Fred Didier na turma pré-edital e deu uma aula muito importante sobre justiça, sobre processo estruturante. Quando é que você vai assistir essa aula? Quando no seu cronograma estiver presente o assunto processo estruturante. Então, nos próximos dias, os matriculados terão um encontro conosco, falaremos desse perfil de prova Sebrasp, já receberão no final de semana o cronograma da semana 1 e os materiais que, porventura, sejam pertinentes para que nós sigamos juntos nessa jornada até a prova que deve ocorrer até 16 de julho, que deve ocorrer dia 16 de julho, melhor dizendo. Se não ocorrer, tiver algum adiamento, o curso será postergado até a data da prova. Então, é assim que funcionará. Mas o Sebrasp às vezes muda, mas não é tão comum que mude quanto concursos que envolvem banca própria. Muda mais um pouquinho do que FCC, que me parece mais metódica em relação a datas. Sucede que esse é um concurso que, como eu venho dizendo, na verdade, há bastante tempo, é muito necessário aqui para o MP da Bahia. E a ideia é que ele seja finalizado no início do ano que vem. Aí vocês vão me perguntar, no início do ano que vem é quando? A essa altura, janeiro, fevereiro, descartem. Início do ano é depois do carnaval. Para isso, não dá também para adiar muito a prova pré-ambular. Então, a tendência é que essa data seja mantida. Especificamente sobre o edital, sobre o curso, eu quero fechar com vocês, na verdade, dizendo que as matrículas já estão abertas. Aqueles que fizeram a pré-inscrição ao longo do dia já receberam no e-mail os cupons de desconto especiais dos pré-inscritos. Os alunos também dos cursos do RF Ensino receberam cupom de desconto de aluno, que é o nosso maior cupom de desconto. E de toda sorte, você que quer se matricular agora, tem um cupom de desconto, ficou aqui comigo até agora, um cupom de desconto especial para aqueles beduínos fiéis, o cupom de desconto Beduíno Fiel. Já é talvez uma tradição nas nossas lives. Você que ficou na live até agora tem esse cupom de desconto. E, por fim, uma novidade aí para quem teve interesse em adquirir o mapa do deserto, esperou um pouco. Os 100 primeiros matriculados no nosso curso de pós-edital, reta final pós-edital do MP da Bahia, receberão um voucher de desconto de 70% para a aquisição do mapa do deserto. O mapa do deserto foi um projeto novo em que eu aglutinei todas as dúvidas, tudo que eu produzi sobre concursos e metodologia de estudos nos últimos anos em 2 e-books e 7 vídeos para que essa jornada no deserto seja mais suportável, mais estratégica e, com fé em Deus, dure o menor tempo
possível. É sim. Não vou fechar ainda com vocês, porque quero abrir um espaço para dúvidas. Vou fechar só aqui a gravação.